Uma das grandes dúvidas que o pessoal passa, seja o empresário, seja o advogado, é: Donato, será que é possível tirar imóvel de leilão? Será que é possível ter êxito? Pessoal, sim, é possível. Agora, o que é importante é você saber analisar o caso que chegou até você. Por exemplo, quando chega um cliente que diz: olha, eu tenho um risco de perder o imóvel, eu tenho que olhar 3 pontos básicos. Primeiro, se realmente eu financiei aquele imóvel. Por que esse dado é importante? Porque se eu realmente financiei aquele imóvel e eu não tenho relação bancária com aquela instituição, eu sei que eu tenho alguns pontos assim limitados que eu posso discutir. Exemplo, se há ou não juro composto naquele sistema de amortização e se ele foi devidamente pactuado, se o juro remuneratório está em acordo com a operação comparado, como a gente sabe que é com os dados divulgados pelo Bacen, e, por exemplo, a atualização monetária. Mas ainda que a atualização monetária seja muito alta, vamos imaginar por um evento extravagante que a atualização monetária do teu cliente esteja em 40% ao ano. Por si só, ela não descaracteriza a mora, tá? A única coisa que descaracteriza a mora é juro composto ou juro remuneratório declarado como ilegal. Qualquer outra questão não descaracteriza. Donato, esse cliente foi pegar um capital de giro no banco e colocou o imóvel como garantia pelo Instituto da Alienação Fiduciária. Opa, aí eu tenho uma luz acesa que me leva a pensar um pouquinho além do que o primeiro caso. Bem como se o cliente foi levado pelo banco a renegociar uma dívida, a novar, enfim, qualquer que seja a terminologia, onde ele pega N contratos, cheque especial e reincorpora em um novo contrato e entrega o imóvel como aporte da operação, você tem como trabalhar para tirar ele do leilão ou para impedir ele de ir para o leilão, ainda que você não precise entrar nos requisitos de validade da Lei 9.514, de 97. Então, como que eu penso? Se o meu cliente deu em garantia para pegar capital ou entregou numa renegociação de dívida, meu primeiro passo é pegar a movimentação bancária dele, ok? Por quê? Eu vou imaginar assim, aqui está o contrato que diz que ele era devedor do banco. Mas quando eu pego a movimentação bancária, eu descubro, por exemplo, que tem lá no cheque especial juro capitalizado, mas não pactuado. Quando eu comprovo que ele foi capitalizado e não pactuado, eu descaracterizo a mora. Se eu descaracterizo a mora, você não pode leiloar. Ou, por exemplo, qual que é o outro entendimento? Juro não pactuado, ele é limitado à média de mercado, salvo se o contrato for mais benéfico. O cheque especial dificilmente é mais benéfico. Então eu tenho mais um fundamento para descaracterizar a mora. E aí eu vou transcrever esse estudo, essa análise, para chegar à data em que aquele contrato foi feito e eu posso fazer os apontamentos. Olha, excelência, quando o banco vem e diz que o meu cliente deve R$270 mil na conta corrente, em aplicando, por exemplo, o juros simples ilimitado à média de mercado, o meu cliente é credor de R$150 mil do banco e não devedor. E pessoal, isso acontece, tá? Eu sei que para quem não é da área vai dizer: Donato, como é que isso pode ocorrer? E isso acontece rotineiramente, é normal isso ocorrer. Agora eu tenho que fazer uma outra análise, ainda que eu não tenha legalidade para impugnar o juro composto porque ele está em acordo, está tudo certo o contrato, não tem excesso de juros. Mas eu descubra, por exemplo, aplicações financeiras não remuneradas de forma correta, tarifas e taxas não pactuadas no contrato em desacordo com a resolução do Bacen. Seguro, pessoal, tem um repetitivo do STJ que diz que se não tiver 3 propostas, o seguro é irregular. Então você tem que identificar quando ele nasce para você poder falar, aquilo que o banco disse que eu devo nesse contrato que legalizaria o leilão pode ser apagado pelo Instituto da Compensação. Eu posso utilizar aquilo que você cobrou de forma irregular, trazer ao valor presente e fazer a compensação dos valores que eu tenho a pagar, tá? Então, esse é um mecanismo muito bom para você trabalhar para impedir leilão de imóveis. Como eu disse, sem se preocupar com a questão processual da Lei 9.514. Agora, Donato, eu não tenho cliente nesse perfil, eu tenho um cliente no perfil 1, que é o cara que financiou o imóvel e não está pagando. Dificilmente você vai conseguir impugnar um leilão na parte técnica do contrato, tá? Mas, muitas vezes, você vai ter nulidade no processo de consolidação e, inclusive, dados errados. Em que sentido? Eu coleto lá o processo de consolidação, peço por cartorário, pago lá para extrair esse documento. E eu descubro que, por exemplo,
Os envolvidos são um casal e uma das partes não foi notificada de forma correta, ok? Ou, por exemplo, o cartorário informou que a pessoa não reside mais naquele local e eu consigo constituir prova que ele reside sim. Ou mesmo não houve citação, tá? Passou em branco e não foi citado, não foi notificado para purgar a mora em 15 dias. Então eu tenho a nulidade absoluta, o imóvel não pode ser leiloado e se ele foi leiloado, anula-se. Mas eu posso ter um outro ponto que você tem que analisar. Quais são os dados do contrato que eu estou vinculado? E você pode descobrir que às vezes a notificação para purgação da mora, ainda que de forma formal feita corretamente, materialmente ela está equivocada, porque não são os dados do devedor que constam ali. Exemplo, o teu cliente é uma empresa que pegou um capital de giro com imóvel em garantia e quando você olha os dados para purgar a mora, era de um contrato do Sistema Financeiro Habitacional. Então ele legalmente ele não está notificado para purgar a mora, tá? E uma outra questão, Donato, meu cliente não tem um contrato, o tempo hábil para coletar o documento em banco não é possível, então você pega uma matrícula atualizada porque dentro dela vão constar os dados do financiamento, o valor financiado, qual a taxa de juro, o prazo, enfim. E aqui você consegue desenvolver um laudo, uma auditoria daquele sistema de amortização para verificar se você consegue impugnar quando, por exemplo, é um imóvel que realmente foi financiado e não dado em garantia. A minha orientação é que todas as vezes que você tem imóvel em garantia ou como capital de giro para pegar recurso, faça essa primeira análise aqui, ó. Ela é muito poderosa e os juízes têm aceito de forma muito tranquila para declarar que está proibida a expropriação do imóvel, até porque você consegue aqui trazer aquilo que a gente fala que é a fumaça do bom direito, tá? E aí comprovando a probabilidade de risco iminente de dano, ou seja, tem que também não, se você só comprova que tem irregularidade, mas esse imóvel não corre risco de leilão, os juízes não te dão a liminar naquele momento. Então fique tranquilo, se você, ao pedir uma liminar, o juiz for transparente nesse sentido. Não quer dizer que, ao existir o risco de leilão, você não possa fazer uma petição e conseguir a liminar posterior, ok? Então esses são os dados para você trabalhar com leilão de imóveis e é isso que geralmente tem dado bom resultado, tá? Não adianta, já adianto, alegar inconstitucionalidade da lei de alienação, ok? Porque o STF já julgou essa matéria. Ainda que seja uma expropriação extrajudicial, você não está impedido de ter o acesso ao judiciário para discutir algumas questões do contrato que o tornam ilegal a tomada do imóvel. Então fique atento a isso para não cair em ciladas e ir com argumentações que não funcionam, valeu? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, ó, dê o teu like ali, enfim, isso é necessário para que a nossa página cresça e a cada dia mais a gente possa municiar as pessoas com conhecimentos do direito bancário. Um grande abraço, fique com Deus.